Gravação iniciada, presidente. Fabimar? Gravação iniciada. Obrigada. Por nada. Boa tarde a todos. Obrigada. Nós, então, vamos reiniciar aqui a nossa gravação, a nossa sessão agora da tarde, do dia 30 de julho de 2020, e continuando aqui, nós vamos retomar com o processo de número 195 da pauta, que é um recurso da Fazenda Nacional, a relatoria do conselheiro Mário, e o interessado Unicard Banco Múltiplo S.A. Ok, o processo já está aí na pauta ou na pasta? E na pauta, né, Mário? Também, mas está aí na pasta. Deixa eu só fazer uma leitura rápida do início do relatório. O presente processo trata de exigência de ITR do exercício 2001, acrescido de multa de ofício e juros de mora, relativo ao denominado Fazenda, imóvel denominado Fazenda Ingazeiro. E aí nós tivemos um acórdão 2201-00619, cuja decisão foi, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário do contribuinte para desagravar a multa de ofício, reduzindo essa multa ao percentual de 75%. A Fazenda Nacional, ela entra com recurso justamente para discutir essa questão do desagravamento da multa. E eu passo ao voto, presidente. O recurso interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, deve ser conhecido. Foram oferecidas contrarrazões também tempestivas, por isso não sendo consideradas. Tem uma sentença judicial nos autos, então vou ler rapidamente, que o processo já tem um tempo que eu fiz, só para recordar do que trata essa sentença judicial. Após a apresentação de contrarrazões pelo contribuinte, foram juntados ao processo informações e documentos, valendo ressaltar manifestação do Instituto de Terras de São Paulo em resposta à solicitação da DRF Presidente Prudente, juntada às folhas 266 e 269, parecer da SACAT, número 20 de janeiro de 2014, qual faz menção à decisão judicial e resolve pelo deferimento do cancelamento do NIF 5.555.511-0, assim como cancelamento da DTR entregue nos exercícios, nos exercícios aí, no caso 2000 a 2013, e uma DIAC que trata DIAC cancelamento de folhas 325 e, por fim, petição do contribuinte de folhas 326 e 356, oportunidade onde é apresentado o inteiro teor de decisão proferida nos autos da ação judicial, cujo número eu cito aí. Para evitar possíveis contradições e eventual descumprimento de decisão judicial, foi prolatado em 19 de nove de 2018, o despacho 479 de folhas 479/480, pelo qual os autos foram remetidos à Fazenda Nacional para que essa tomasse conhecimento e se manifestasse sobre os documentos juntados aos autos, ratificando ou não o seu interesse no prosseguimento do recurso especial interposto. Cientificado em 21 de nove de 2018, despacho de folhas aí 481, a Fazenda Nacional, em 28 de nove de 2018, ratificou o interesse no recurso com os seguintes argumentos: o ITR que se cobra no presente feito tem seu fato gerador em 1º de janeiro de 2001, ou seja, em data anterior à prolação da sentença, que é datada de 23 de 7 de 2013, transitou em julgado em 20 de nove de 2013, a menos que se comprovasse que nessa data, 1º de janeiro de 2001, o contribuinte não era proprietário do imóvel,
ou titular do seu domínio útil ou possuidor a qualquer título, não há razão para que seja considerada insubsistente a autuação lavrada, já que não houve determinação nesse sentido na sentença. E deve ser aplicado o artigo 118 do CTN. Então, vou aqui às minhas considerações. Primeiramente, observe que o contribuinte não apresentou recurso especial devolvendo a matéria referente à sujeição passiva para apreciação do colegiado, que é uma das questões aí que tem nesse. A despeito disso, e para fins de evitar quaisquer questionamentos relacionados a suposto descumprimento de ordem judicial, passo a análise da sentença. Trata-se de processo aforado na Justiça do Estado de São Paulo, sobre o número que eu consigno aí no voto, sem a participação da Fazenda Nacional, em que se buscou a declaração de nulidade da escritura pública, com o reconhecimento da inexistência do negócio firmado, e do negócio relativamente à aquisição de imóvel. Naquela ação, não houve pedido de cancelamento de qualquer débito do ITR relacionado ao imóvel, e como você disse, nem caberia pedido desse jaez, porquanto isso atrairia competência absoluta da Justiça Federal, de acordo aí com o artigo, inciso 1º do artigo 109 da Constituição. Dessa arte, concluo que a citada sentença judicial não trouxe qualquer determinação relacionada ao crédito tributário controlado no presente processo administrativo e, vale dizer, nem poderia ter feito, haja vista a incompetência absoluta da Justiça Estadual para determinar o cancelamento de crédito tributário relacionado ao imposto federal. Além disso, cabe lembrar que, nos termos do artigo 4 da Lei 9393 de 96, o contribuinte de ITR é o proprietário de imóvel, titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. Assim, caberia a recorrente, em vez de ignorar, ter respondido a qualquer uma das 3 intimações que lhe foram dirigidas e demonstrado que não detinha a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel em 1º/1/2001. Relativamente ao parecer da SACAT número 20, proferido com base em solicitação de cancelamento de DIAC, fundada na aludida sentença judicial, entendo que esse parecer extrapolou os limites daquele processo administrativo ao determinar de forma genérica o cancelamento de todas e quaisquer cobranças de ITR relacionadas ao imóvel em tela, inclusive as lançadas através de auto de infração ou notificação de lançamento, inscritas ou não em dívida ativa da União. E aí está em itálico os termos do parecer. Deveras, tratando-se de lançamento tributário, o controle de sua legalidade é feita com base no procedimento disciplinado no decreto 70.235, inexistindo a possibilidade de a determinação de cancelamento do crédito tributário ser dada por autoridade fiscal em processo administrativo que cuida do cancelamento de obrigação acessória. Demais disso, cabe acrescer que, da leitura daquele parecer, infere-se que foi fundamentado na citada decisão judicial, conferindo a seus dispositivos, no caso, uma interpretação mais ampla e equivocada que extrapolou a matéria subjúdice e a própria competência da Justiça Estadual, como o restou acima demonstrado. Eu fiz todo esse arrazoado, presidente, até com base nessa discussão que a gente teve em uma das sessões da reunião passada, e que foi, inclusive, objeto de pedido de vista, e trouxe essas considerações. Isso não é uma coisa comum de acontecer, então estou trazendo isso para apreciação de todos os membros do colegiado. Mário, só uma coisa, no índice aí está falando que era recurso de ofício, lá em cima, mas é recurso voluntário, né? Só se você pudesse corrigir aí, eu não posso corrigir que o processo não está no meu nome. O índice é do processo, né? Tá falando que é recurso de ofício, mas é recurso voluntário. A DRJ nem deu nada, nem... Uhum.
Sim, aí então, Mário, você está... Eu estou, assim, tenho esse parecer que faz o cancelamento desse débito. Eu, particularmente, até pelas razões que eu já consignei nas discussões sobre essa questão da competência da unidade preparadora de extinguir o crédito, aqui tem uma questão nova, que a Fazenda Nacional também foi consultada, a Procuradoria, e disse, olha, eu não estou desistindo de nada. Então, tem essas questões que eu estou trazendo à apreciação dos senhores. A princípio, eu não estou considerando que essa decisão da Justiça Estadual, ela tem o condão de extinguir a relação jurídico-tributária aqui na esfera federal, como foi colocado no meu voto, e estou também considerando que esse parecer da SACAT, aí no caso, não teria, que a SACAT ela não teria competência para cancelar o lançamento, mas estou trazendo essa questão para discussão aqui, para ver se os senhores gostariam de aprofundar isso, se alguém gostaria até de estudar um pouco mais, mas o meu posicionamento é nesse sentido, e eu já não adiantei essa discussão, porque eu acho que ela é um pouquinho diferente das outras, mas é um posicionamento que eu já vinha consignando nessas discussões aí sobre essa possibilidade de cancelamento de crédito depois de iniciado o contencioso administrativo. E é curioso também que o contribuinte ele apresenta memorial, mas ele não suscita nada disso no memorial. Sim. Bem, o conselheiro então está conhecendo e dando provimento. Não, aí eu queria primeiro tratar dessa questão. Sim, desculpa. Para ver se os demais conselheiros concordam, se é isso mesmo, porque alguém pode suscitar uma preliminar e dizer, olha, acabou, o lançamento já foi cancelado lá pela SACAT, aí seria o caso, para quem pensasse dessa forma, de nem conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional. Aí tem só essa questão que eu trouxe, que a Fazenda Nacional disse, não, a Fazenda, no caso a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, trouxe uma manifestação no sentido de que ela não abre mão do seu recurso. Certo. Então, o conselheiro Mário, ele está conhecendo o recurso, e aí eu vou colocar isso como conhecimento só por causa das considerações aqui, que a gente ainda está nessa fase, certo? Conselheira Ana Paula. Rita, eu ia perguntar a tua opinião, porque eu não sei se faria diferença. Nesse caso aqui, eu acho que mais assim, né, embora o Mário tenha falado que é um pouco diferente do que a gente julgou antes, mas eu acho que o contribuinte também manifestou, depois que a gente pediu o esclarecimento da PGFN, da Fazenda Nacional, a Fazenda Nacional fala que ela não está desistindo disso. É uma decisão da Justiça Estadual, né, tratando de um crédito que não é de competência dela. Então, assim, eu nesse caso aqui, eu conheceria, né, você está conhecendo, né, Mário? Eu conheceria, eu acho que é uma questão prejudicial, e aí o contribuinte, qualquer coisa, embarque depois para discutir especificamente, mas... Faça uma reclamação lá na Justiça Estadual, onde quer que seja. Ou isso. Porque assim, ele vem em memorial também, não fala nada desse argumento, sabe? Também a gente não tem o desdobramento desse processo, né? Eu posso dizer por experiência própria, que eu fui delegado numa delegacia lá no interior do Ceará, e vivia sofrendo isso com o juiz estadual, dando liminar, dando decisão, etc, né? E você cumprir ali de imediato, para não ser, ele vê aquela ordem lá ameaçando prender, etc., mas depois você manda isso para a Procuradoria e 100% dos casos a decisão era revertida. Né? E com o mesmo fundamento de incompetência do juiz para... Né? Então isso aqui a gente não sabe se aconteceu isso ou não depois. E eu acho que como a PGFN manifestou, né, se tivesse algum impedimento, ela tinha colocado... eu acho que a gente decide, e se realmente tiver alguma eficácia, depois resolve lá. Né? Beleza. Eu vou acompanhar o relator, então. Conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho aquilo que eu digo. Na verdade, vamos imaginar as duas hipóteses. A gente não conhece e depois se sabe que essa decisão não tinha eficácia, foi revogada, alguma coisa assim, você cria uma confusão do diálogo nesse processo.
Se a gente fizer o contrário, a gente decidir e a decisão for eficaz, resolve lá facilmente. Então, em qualquer hipótese, a decisão que dá menos prejuízo seria realmente a gente conhecer e decidir. A gente faz a nossa parte e depois eles lá que se entendam bem. Né? Mas aí, nessa decisão seria por a multa agravada? Não, a decisão está mandando é cancelar o processo. A decisão não estou dizendo da decisão judicial. Pois judicial trata da relação jurídico-tributária. Exato. Cancelar o IDEP tudo com multa. O problema é que veio a SACAT e disse, olha, eu estou cancelando tudo. E fez isso. Entendi. Você vê que sempre é coisa do TR, né? Tem algum entendimento dessa SACAT que eu vou atrás para descobrir. Bom, conselheiro Pedro Paulo? Acompanhando o relator nessa. Conselheira Ana Cecília? Acompanho. Conselheiro Maurício? Acompanho o relator. Conselheiro João? Tá mudo, João. É só o conhecimento por enquanto, João Vitor. Em relação àquilo que nós... Sim, não, é que eu estou tentando abrir, estava tentando acessar a aba aqui, eu estava olhando o processo de um lado e tentando acessar a aba aqui do JITS de outro. Nesse caso aqui, tem aqui um parecer, né, da SACAT. E esse parecer é assinado pelo analista, pelo auditor fiscal e pelo delegado da Receita Federal do Brasil, lá da delegacia do contribuinte. Então, tem um despacho decisório, deferiu o cancelamento. Então, diferentemente daqueles outros processos, isso aqui foi devidamente comunicado ao contribuinte. Então, para mim, o lançamento foi cancelado e eu voto por não conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Ok. Conselheira Rita? Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, por maioria de votos, conhecer do recurso. Vencido. Conselheiro João Vitor, que não conheceu. Sim, no mérito, aí sim vamos... só a multa gravada, né? A multa gravada. Da multa gravada, nos termos do voto com toda a decisão recorrida, o curso da ação fiscal no curso da ação fiscal foi apontado que o contribuinte não respondeu aos 3 termos de intimação expedidos pela autoridade fiscal, sob o entendimento de que não houve prejuízo concreto ao curso da ação fiscal, que a conduta do contribuinte atua contra si e que o atendimento não obsta à atividade fiscal, pelo contrário, facilita, resolveu-se por afastar o agravamento da multa de ofício. A despeito do posicionamento consubstanciado no voto vencedor da decisão recorrida, fato é que o parágrafo 2º da Lei 9.430 de 1996 é absolutamente claro ao estabelecer que o não atendimento às intimações da fiscalização no prazo marcado para prestar esclarecimento enseja agravamento da multa de ofício. Convém ressaltar que o texto legal, em momento algum, condiciona o agravamento à demonstração de prejuízo, à formalização do lançamento ou à reiteração da prática infracional, bastando, para tanto, que reste comprovado o não atendimento da intimação para prestação de esclarecimento ou atendimento após expirado o prazo estabelecido pelo fisco. Além disso, há de se considerar que os esclarecimentos solicitados no decorrer do procedimento fiscal são necessários à sua correta instrução e que a recusa ou atraso do contribuinte na prestação de tais esclarecimentos, por óbvio, causam evidente prejuízo à tarefa empreendida pela autoridade autuante. Certamente, por essa razão, o legislador julgou desnecessária a comprovação desse prejuízo. Ademais, esta Câmara Superior de Recursos Fiscais já se pronunciou sobre essa matéria e, por maioria de votos, se posicionou nesse mesmo sentido. Como exemplo, cito o acórdão 9202007849, de minha relatoria, cuja ementa transcreva a seguir e vou me furtar de ler.
em sede de conclusão, eu conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no mérito, eu dou provimento a esse recurso para restabelecer o agravamento da multa. Sim. Conselheira Ana Paula. Eu estava sem som, gente, agora que eu percebi. Normalmente eu não agravo a multa nesse sentido igual o Mário, então eu vou pedir licença para o Mário aqui para abrir a divergência. Eu não vou agravar nada, não, já está. Não, eu sei que você não está gravando. Já foi gravada, né? A fiscalização já gravou. Conselheiro Pedro Paulo. O relator, presidente. Conselheira Ana Cecília. Nesse caso, acompanha o relator. O contribuinte deixou de atender três intimações. Mas ele não atendeu ou não trouxe o documento? Ele nunca se manifestou? Eu lembro que tinha uma discussão entre o Luiz e o Heitor, sabe? Que é bem importante, assim, porque se ele não tem o documento, eu não vou agravar porque ele não trouxe o documento. O problema é ele sequer responder, né? Eu acho que ele não respondeu, mas eu não posso te dizer isso com essa certeza tão absoluta, não. Eu teria que abrir o processo. Não, nem precisa, deixa. Eu não tenho agravado por... Nesse caso, ele precisaria, né, da resposta para poder fazer o lançamento, não é o caso que tenha consequências. Para mim faz diferença se ele se manifestou ou se ele não trouxe a prova, ou não trouxe nada, entendeu? Mas não precisa abrir, não, Mário. Eu vou manter pela divergência. Vai abrir a divergência. Conselheiro Maurício. Eu vou acompanhar o relator. Eu já botei em algumas situações, assim, até acompanhando o relator, por considerar o agravamento, quando a inércia do contribuinte é mais ou menos na inteligência daquela súmula do depósito bancário, né? Quando a inércia dele, em função da inércia, o fisco se vê, tem o seu mundo facilitado, né? Facilitado em função da inércia. E no ITR isso como é que vai sem... Não acontece, sem saber as áreas. Sim. Bom, conselheiro... Desculpe. Conselheiro João Vitor. Fui vencido no conhecimento, mas no mérito eu acompanho o relator, porque até analisando aqui o acórdão de recurso voluntário, que realmente está no e-processo como se fosse recurso de ofício, né? Analisando-se aí Eu vou alterar isso. Analisando-se o acórdão de recurso voluntário, no ponto 2 desse acórdão, que trata da multa agravada, o próprio relator ele diz que o contribuinte nem se manifestou especificamente sobre o agravamento da multa. Então, assim, não só não atendeu a intimação, não prestou as informações, como também ele não recorreu em relação a essa matéria. Aí, então, nesse caso, vou me manifestar, João, só porque eu me manifestei primeiro, mas, assim, nessa questão eu também eu considero que quando ele pede o restante, o agravamento estaria meio que inserido, sabe? Então, eu não consigo separar, assim, o agravamento. Então, nesse caso, eu vou continuar com a minha divergência mesmo. Conselheiro João Vitor, então, está votando com o relator. É isso? Tá. Conselheira Rita? Deixa eu só olhar aqui o relatório fiscal. Pelo que eu entendi, ele não apresentou resposta nenhuma, tá? Depois consultando aqui. Estou olhando aqui. Que eu estou lendo aqui, eu acho que a gente talvez tenha um problema processual aqui, o Mário. Esse processo era meu. Estou vendo aqui que o pedido de esclarecimento foi elaborado por mim. Meu Deus do céu. Ressorteio, Rita, não me diga. E aí, porque assim, eu tô lendo aqui o relatório, e aí, na hora que eu li aqui, me veio essa
essa memória, porque assim, eu acho que nesse caso aí, isso é um imóvel que foi dado em dação de pagamento ao banco, e aí o banco foi chamado a arcar com esses valores, né, com esses impostos. Se confirmar isso, o vídeo é o terceiro esse mês. Teve um seu, um do ano. E aí a solicitação de informação à PGFN foi minha. Aí realmente. Vamos olhar o andamento dele. Eu estou olhando o andamento. Tinha tido algum pedido? Como foram apresentadas as peças da ação judicial, a gente, antes de julgar o recurso especial, a gente pediu para ouvir a PGFN. Ah, sim. Ah, é verdade. Eu até acho que me lembro desse processo. Eu estou olhando aqui o andamento para a gente ver quando foi o sorteio. Analisar, escolher, unidade, distribuir. Aqui, recurso especial do procurador, CEDIS, distribuição, distribuir, sortear, distribuído em 24/5/2018 para a conselheira Rita. É o terceiro esse mês. Ai, Rita, como é que eu faço desse processo? Me deu um trabalho. Não, ele é chato, né? Porque ele tem um tanto de peça que você tem que olhar, ele vai e volta. Ainda bem que eu não proclamei ainda o resultado, a gente tem que retirar de pauta por inclusão indevida, tendo em vista que o processo foi sorteado a outro. Infelizmente, eu não consegui. Ressorteio, eu chamo de ressorteio porque não existe essa figura, né? Quando eu já peguei o processo que eu consigo ver que foi sorteado, acho que eu devolvi até um para a conselheira, para a presidente, conselheira Maria Helena. Mas nesse, realmente, eu não consegui, eu fui direto na peça da PGFN, não consegui ver É só porque eu comecei a ler a impugnação e aí eu me lembrei do caso, sabe? Uhum. Alguém lá do Serete mandou, distribuir para sorteio. A gente olha aqui no encaminhamento, quando voltou, né? Quer dizer, um retorno. Encaminho o presente processo para saneamento quanto à classificação, mas não um saneamento para dizer que não era para sortear. Tá, gente, sinto muito, a gente perde um tempo danado com a discussão, mas eu vou ter que retirar de pauta, viu, Mário? Então, vai ficar, então, assim, o 195 da pauta, retirado de pauta, por inclusão indevida, tendo em vista tratar-se de processo já distribuído à conselheira Rita Elisa Reis da Costa Baqueri, está lá no site do CAF. Foi que dia que eu falei para vocês? 19/9/2018. Eu vou mandar para eles isso. Puxa vida, esse é o terceiro desse mês, né? 2 seus, né, Rita? Era um seu, não? Era um da Ana Cecília. O outro era meu, que foi para Ana Cecília. E teve um que era meu da Ana Cecília, né, também. Que era meu, não é Ana Cecília? Não teve, foi esse ou no outro mês? Não, eu acho que não foi dessa vez, não. Dessa vez foi outro mês. Foi a resolução que ela tinha feito e eu não tinha visto. Aí incluí e depois vi que... Tá. Então, é isso. Mário, o que faz prazer é passar para ela todo o estudo. Se quiser aproveitar. Já tem o relatório pronto. Sim. Bom, vamos lá, então. Não adianta a gente chorar sobre o tempo derramado. Vamos em frente para a gente conseguir vencer nossa pauta. 196 da pauta, esse sim de relatoria agora da conselheira Rita, certo? Recorrente Fazenda Nacional, interessado, Brascal Calcário do Brasil Limitado. Aliás, o 196 e o 197, não é, conselheira Rita?
Os dois são da Fazenda e os dois do mesmo contribuinte interessado. São idênticos, a gente tem no 196 ITR de 2003 e no 197 ITR de 2005. Então, no 196, a gente tem aí no quadro para os senhores a problemática, é um exercício de 2003. O contribuinte, ele não fez nenhuma declaração acerca de APP e de ARL, o lançamento ele tratava só a respeito do VTN, aí as datas que estão envolvidas, início da ação fiscal, sem ADA, temos uma verbação na data anterior à ocorrência do fato gerador, a DRJ manteve o lançamento. O acórdão recorrido, ele deu a área de reserva legal, pois estava verbada e mesmo não tendo sido declarada pelo contribuinte. E aí a gente tem um recurso da Procuradoria apenas para tratar a respeito da necessidade de apresentação de ADA para fins de caracterização de área de reserva legal. Temos um recurso do contribuinte que não foi admitido e as contrarrazões do contribuinte pelo não provimento. Já vou direto ao voto. Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca da necessidade de apresentação de ADA tempestiva para fins de exclusão da área classificada como de reserva legal do cálculo do ITR. Relevante destacar que a recorrente não se insurgiu contra a conclusão do acórdão recorrido, que reconheceu a existência de uma área de reserva legal de 553,42 hectares, mesmo que tais áreas não tenham sido devidamente informadas pelo contribuinte na respectiva DITR. Foi destacado que, conforme o documento juntado às folhas 36 a 72, é inquestionável a existência de averbação nas matrículas dos imóveis da ARL reconhecida. A averbação datada de dezembro de 96, assim tais pontos, no meu juízo preliminar, não estão mais sob debate. E aí, considerando essa circunstância, no mérito, já que a discussão é só a respeito da caracterização da RL, como o colegiado já decidiu que há a averbação antes da ocorrência do fato gerador, eu estou, então, aplicando a súmula CAF número 122 e considerando a matéria devolvida no recurso e as provas juntadas aos autos, com fundamento na súmula 122, deve ser mantida a decisão recorrida que reconheceu a existência da área de reserva legal no total de 553,42 hectares. Haja visto que a respectiva averbação se deu em dezembro de 96, data anterior à ocorrência do fato gerador. Então, eu nego o provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Os dois são idênticos, Rita? Sim. Então, já vamos fazer o julgamento 196, 197. A conselheira está conhecendo no mérito, negando o provimento. Conselheira Ana Paula. Sou eu direto? Não, foi eu. É o Mário. Opa, oh meu Deus do céu, não sei o que eu fiquei agora doida. Mário, obrigada. Desculpem, ainda bem que vocês não levam isso pelo lado pessoal. Mário, desculpa. Eu acompanho a relatora. É porque ficou a confusão dos dois relatores aí no outro processo, aí eu fui direto achando que havia uma simbiose dos dois relatores. Ana Paula. Eu acompanho a relatora também. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Eu também acompanho, então, no 196 e 197, por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. 197, item 196. 198, continua de relatoria da conselheira Rita, recurso da Fazenda Nacional, Brockman, Polis, Industrial e Florestal S.A. Exercício de 2001, foram declaradas áreas de 146,60 de reserva legal e foi glosado por ausência de averbação. Início da ação fiscal no dia 21 de março de 2005, tem um ADA de 97, a averbação ela foi posterior à ação fiscal, posterior à ocorrência do fato gerador, mas anterior à ação fiscal. A DRJ, ela manteve o lançamento, o recorrido, ele deu provimento ao recurso do contribuinte, e temos, então, um recurso de contrariedade interposto pela Fazenda Nacional, sob a alegação de que
ser necessária a verbação antes da ocorrência do fato gerador para caracterização da área da reserva legal, sem contrarrazões do contribuinte. E aí, como os senhores já sabem que meu entendimento é no sentido de que a averbação ela é constitutiva, para fins de não incidência do ITR, a averbação no registro do imóvel ou celebração do termo do poder público em data anterior à ocorrência do fato gerador é requisito essencial à caracterização da área da reserva legal. No caso dos autos, essa condição não foi comprovada, tendo a averbação sido realizada apenas em 2003, data posterior à ocorrência do fato gerador. Então, diante de todo o exposto, eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional para restabelecer a glosa de 147,60 hectares. Ok. Conselheiro Mário. Conselheira Ana Paula. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Pedro Paulo. Hora de divergência, presidente. Conselheira Ana Cecília. O microfone. Acompanha a relatora. Conselheiro João Vitor. Eu, presidente. Tem Maurício. Ai, desculpa, Maurício. Vocês sabem que não é nada pessoal. Nada. Desculpa. Ele ali na Ana Cecília. Tá certo. Maurício acompanha a relatora. Conselheiro João Vitor, desculpe. Esse caso de RL, né? A RL, a verbação, é depois do fato gerador. Eu acho que a Ana Paula tem um posicionamento igual ao Pedro Paulo. Eu achava que era a Cecília que tinha esse posicionamento. Não, sou eu. Eu, na verdade, eu refiz esse posicionamento em dezembro e comecei a acompanhar o Pedro Paulo pelas considerações dele, só que às vezes eu esqueço. Você quer alterar o voto? É isso? Eu vou votar pela divergência. Nós ainda não proclamamos. Você vai abrir a divergência, na verdade, né? E o Pedro Paulo vai seguir sua divergência. Conselheiro João Vitor, então. João Vitor? Só um minuto. Eu acompanho a relatora. Conselheira, eu também acompanho a relatora, então, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento. Dar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula e Pedro Paulo, que lhe negaram, né, provimento. Agora passamos, então, para o 199 da pauta, o conselheiro João Vitor. O recurso da Fazenda Nacional, interessado agropecuária Rio Jacaré S.A. Deixa eu só verificar se eu colei lá na pasta. Só desligar o ar aqui que eu estou tossindo. Pode continuar. Esse processo é recurso da Fazenda Nacional, que trata de averbação da área de reserva legal. No caso concreto, a área foi averbada conforme expressamente consta na decisão recorrida. Ela foi averbada antes da ocorrência do fato gerador. E, em função disso, eu estou aplicando a súmula CARF 122 e negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, a averbação anterior ao fato gerador. E o que a Fazenda queria nesse caso? Não tinha súmula ainda, ela queria que tivesse o ADA, né? Não tinha súmula ainda. Era por causa do ADA, no caso, então, né? Tá. Isso, né? Bom, aí depois da súmula nem subiria, mas... Tá. Tá. Conselheiro Mário. Conselheira Ana Paula. Também. Conselheiro Pedro Paulo. O relator. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de 199, por unanimidade de votos conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o número 200 da pauta, de relatoria da conselheira Ana Cecília, recurso Fazenda Nacional, interessado Antônio Nachenweng. Hein? Não sei se eu li certo. Não sei. Nachenweng.
Ele tá na Por que pauta? eu anotei retirar de pauta esse Tá processo? na pasta? Recurso eu tenho uma anotação aqui, vamos ver. Não consta na pauta anotada retirado, não, né? Isso não é... É o 200. É o 200. Desculpa, é Ana Cecília, né? É. Não é isso? Eu li certo, eu aprovei certo. O 200 é justamente Esse eu quero o meu. devidamente, porque era Ah, a Rita. sim. Então esse é o 200, é aquele que... A inclusão indevida minha. Tem a resolução da Rita. Então é retirado, né? É o que tem a resolução. Eu estava lembrando desse nome, por que ele estava na minha cabeça, assim? Certo, então, retirados de pauta, do mesmo resultado daquele do Mário, né? Retirado de pauta por inclusão indevida, tendo em vista que o processo havia sido sorteado para a conselheira Rita. Aí eu até tinha falado alguma coisa da data que foi, mas aí depois a gente coloca aqui a data direitinho, que foi que eu acho até no e-mail, não foi, Rita, que eu coloquei assim, copiei assim, a parte de sorteio. Então, esses dois processos, tanto do Mário como da Ana Cecília, viu? O mais rápido possível vocês façam o despacho devolvendo, tá? Viu, Mário e Ana Cecília, para que vá para o relator. Esse é aquele despacho com a data da sessão, não é, doutora Marilena? O despacho com a data da sessão, que ele foi retirado de pauta aqui na sessão. Esse aqui eu nem sei se foi antes, Rita. Ele não tá com a anotação de retirada, nós pedimos a retirada, não foi? Rita não. Foi, você pediu, você ordenou, pediu por e-mail. Posso até pegar aqui o e-mail. Pois eu pedi, mandei para todo mundo. Talvez não deu para chegar. Não apareceu na pauta anotada, não. Sabe o que foi? Porque a pauta anotada, isso foi mandado, eu acho que um sábado de noite, não foi? Sábado de noite foi. Da noite. Aí, nessa altura, a gente já tinha montado a pauta. Foi. Aí, como era segunda-feira, eles mandaram na sexta. Você me mandou esse e-mail na quinta-feira, no sábado, me lembro, 18 e pouco. Eu estava trabalhando também, mas assim, não, por isso que eu olhei lá. Mas, enfim, é bom você Ele foi sorteado para mim originalmente no dia 21 de junho de 2016. Em 21/6, eu botei aí, 2016. Ok. Então, vocês façam o despacho, tem que ser com a data da sessão aqui, porque aí ele não foi retirado antes, né? Certo? Então, assim que eles nem colocaram aqui, nem entrou. Pode ser até que ele tenha sido retirado, viu, antes. Aí não faz tanta diferença, mas bota a data, não tem problema. Tá bom, eu coloco a data de hoje. A diferença só é que como a gente mandou antes, eu acho que eles retiraram antes de hoje, entendeu? Ele retirou da pauta. Mas, assim, isso não faz grande diferença nesse sentido, porque eu não sei, não posso afirmar aqui se foi só porque não entrou, porque eles não tiraram, mas nós pedimos oficialmente para tirar, né? Certo? Então, façam isso para que o processo vá para os seus legítimos responsáveis por ele. 200, agora, então, vamos para o 201 da pauta, de relatoria da conselheira Rita, um recurso da Federação Nacional, interessado Bernardo Hermann Wolfgang Werner. 201. TR exercício de 2001, que foi declarado uma APP de 1.045 hectares, foi glosada a totalidade da APP por falta de apresentação de ADA. De fato, não há ADA no processo, temos a verbação nas matrículas de parte do valor que foi declarado, aliás, de uma parte do imóvel. Tem laudo, que foi um laudo considerado pelo fiscal, a DRJ manteve o lançamento, o recorrido, ele deu provimento ao recurso aplicando a fungibilidade e entendendo pela desnecessidade do ADA, recurso especial da Procuradoria exclusivamente com a argumentação de ser o ADA essencial a partir de 2001,
contra-razões do contribuinte pelo não provimento. Tem uma questão de conhecimento aí. Conforme exposto no relatório, o objeto do recurso é a discussão acerca da necessidade de apresentação do ADA emitido pelo IBAMA para fim de não incidência do ITR sobre as áreas classificadas como de preservação permanente e reserva legal. Antes de entrarmos no mérito, é relevante tecer comentários sobre o conhecimento do recurso. Ao analisarmos o inteiro teor da decisão recorrida, notamos que, a despeito da manifestação pessoal do conselheiro relator sobre o tema, a fundamentação da decisão foi baseada na circunstância da Procuradoria da Fazenda Nacional, encampando entendimento do STJ, decidir formalmente no sentido de ser o ADA instrumento dispensável para a caracterização da isenção relativa às áreas de APP e ARL. Transcrevo parte do voto proferido. Nada obstante, a despeito da opinião acima, é mister dizer que o Poder Judiciário tem inúmeros precedentes aplicáveis a fatos geradores anteriores à Lei 2.651, que aprovou o novo Código, no sentido da dispensa da apresentação do ADA para reconhecimento da isenção das áreas de APP e ARL. Com essa finalidade, inclusive, a PGFN, o órgão responsável pela defesa em juízo do crédito tributário da União, elaborou o parecer PGFN 1329. A orientação foi incluída no item 1.25 da lista com dispensa de contestar e recorrer, tendo em vista a jurisprudência consolidada do STJ desfavorável à Fazenda. À vista disso, embora o entendimento não tenha caráter vinculante no âmbito desse Conselho, a falta de ADA não deve ser considerada impeditiva à conclusão das áreas de preservação, a exclusão das áreas de preservação permanente e reserva legal, mantendo, desse modo, coerência com a conduta que seria adotada pela Procuradoria da Fazenda Nacional, caso a questão controvertida fosse levada à apreciação do Poder Judiciário. Fecho aspas. Diante da fundamentação adotada pelo colegiado recorrido, entende que, para demonstração da divergência trazida pela Fazenda Nacional, seria relevante que o acórdão paradigma tivesse sido proferido no mesmo contexto fático, ou seja, proferido após a publicação do citado parecer número 1329. Entretanto, o acórdão paradigmático de número 2202000648 foi proferido em sessão de julgamento realizada em 27 de junho de 2010. Então, considerando essa especificidade da fundamentação do acórdão recorrido, eu não estou conhecendo do recurso da Fazenda Nacional. É aquela mesma problemática dos RRA, né, Rita? Certo. Para tudo, né? Para as matérias. Sim. Tá. Conselheiro Mário. Acompanha a relatora. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanha a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanha. Conselheiro Maurício. Acompanha. Conselheiro João Vitor. Acompanha a relatora. Eu também acompanho, então, 201, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, então, 202, vamos para o número 202, conselheira Ana Cecília, recorrente, Monza Agropecuária e Urbanização Limitada. Aqui, a matéria que subiu para a rediscussão é a necessidade de averbação da área de reserva legal no registro do imóvel rural para fins de exclusão da tributação do ITR. No meu relatório, eu colaciono as razões do contribuinte, as contrarrazões da Fazenda Nacional, e aí no meu voto eu menciono que, não obstante os argumentos trazidos pela recorrente, bem como as alegações da recorrida acerca do mencionado tema, observa-se que as folhas 1148 e seguintes, a cópia da petição inicial da ação judicial que trata da controvérsia acerca da incidência do ITR e tem como objeto o presente processo administrativo. Aí aqui eu menciono os trechos da petição inicial que indica o processo em comento, indica o número do processo e trata da seguinte forma: os argumentos trazidos à apreciação de Vossa Excelência já foram anteriormente levados a conhecimento da administração fazendária federal. Aí menciona que essa, todavia, através do acórdão da DRJ e tal, se declarou incompetente para apreciar a inconstitucionalidade a matéria sobre o argumento está impedida de se pronunciar em relação à arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade do dispositivo da legislação em vigor, que no presente caso trata-se de exigência do protocolo do ADA decorrente de IN em confronto com princípios constitucionais.
não estando assim outra alternativa requerente senão a propositura da presente ação para socorrer-se do judiciário, de modo a possibilitar o gozo do benefício da isenção em comento, sem cumprimento de qualquer exigência acessória diversa da prevista na Lei 9393 de 96. Aí aqui nas folhas 1485 seguintes consta também decisão consultiva de antecipação de tutela no âmbito da referida ação. A sentença de folhas 1489 também corrobora a existência de ação com o mesmo objeto dos presentes autos. E aí eu transcrevo o trecho aqui. Tem também uma parte na sentença que fala expressamente da averbação da área de reserva legal, aqui na matrícula do imóvel, com relação a exatamente esse tema, que está nas folhas 1490, e aí eu estou aplicando a súmula CARF número 1. Estou considerando que houve renúncia à discussão administrativa, então não vou conhecer do recurso. Concomitância, né? Concomitância. Então, a conselheira não está conhecendo do recurso em face de concomitância, né, de discussão nas esferas administrativa e judicial. Depois eu vou pegar eu tenho o autotexto nas esferas administrativa e judicial. Conselheiro Mário. Acompanhe a relatora. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheiro Maurício. A relatora, presidente. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Eu também acompanho, então, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso e faço a concomitância de discussão nas esferas administrativa e judicial. 203, passamos para o 203, conselheira Rita, relatora, o recurso da Fazenda Nacional e interessado Pedro Claudino dos Santos. ITR de 2001, contribuinte declarou uma APP de 190 hectares e uma RL de 290. Glosa da totalidade da RL da APP. Não há ADA no processo, temos uma verbação de 190 hectares juntada às folhas 67, datada de 1979, antes da ocorrência do fato gerador. Não temos laudo, a DRJ manteve o lançamento. O acórdão recorrido, ele deu a área de reserva legal averbada no valor total de 190 hectares e temos um recurso especial da Fazenda Nacional defendendo a necessidade de apresentação de ADA para fins de reconhecimento da RL, não há contrarrazões do contribuinte. Então, esse aqui é um caso clássico, a meu ver, da aplicação da nossa súmula número 122, e por essa razão, então, considerando as provas juntadas nos autos, deve ser reconhecida a existência da área de reserva legal nos exatos termos em que declarado pelo acórdão recorrido, e por essa razão estou negando o provimento ao recurso da Fazenda Nacional, aplicando a súmula 122. Conselheiro Mário. Acompanha, relator. Conselheira Ana Cecília. Ana Paula. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora. Conselheira Ana Cecília, agora sim. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho, então, no 203, por unanimidade de votos, conhecer do recurso no mérito, negar-lhe provimento. Continua a relatoria da conselheira Rita, número 204 da pauta, é recurso da Fazenda Nacional, interessado, Clenon de Barros Loyola Filho. ITR de 2006, foi declarada uma área de reserva de patrimônio, como é que chama mesmo? RPPN. RPPN, Reserva Particular de Patrimônio Natural, de 1.592,6 hectares. A totalidade da área foi glosada por falta de apresentação de ADA. O ADA, ele é de 27/9/2007, anterior à ação fiscal. A verbação é uma verbação de 2002, anterior ao fato gerador. Temos laudo também. A DRJ manteve o lançamento. O acórdão recorrido, ele considerou a área, haja vista a verbação em data anterior à ocorrência de fato gerador. Recurso especial da Fazenda Nacional quanto à necessidade de ADA sem contrarrazões do contribuinte. Vou ao voto. Conforme exposto no relatório, o recurso da Fazenda Nacional visa rediscutir o entendimento do colegiado no sentido de dispensar a apresentação do ADA para fins de reconhecimento da área de reserva particular de patrimônio natural.
Para a Fazenda Nacional, não basta a mera averbação do compromisso na respectiva matrícula, deve ser observado o requisito formal do artigo 17. O acordo recorrido ao tratar do tema destaca que, pelas regras de resolução de antinomias, considerando as datas de edições das normas envolvidas, a regra do artigo 10, parágrafo 7º da Lei 9393 não condiciona a isenção à prévia apresentação do ADA. Neste cenário, considerando que o contribuinte comprovou a existência das áreas de RPPN por meio de laudo e ainda da averbação do termo de responsabilidade da matrícula do imóvel em data anterior à ocorrência do fato gerador, deveria ser mantida a declaração. Consta do voto, transcrevo para os senhores. Assim, o colegiado recorrido, diante da comprovação da averbação da RPPN na matrícula do imóvel em data anterior à ocorrência do fato gerador, classificou a área declarada como não tributável nos termos do artigo 10 da Lei 9393. Mesma situação não é verificada no acórdão indicado como paradigma. No acórdão 22.02.001.986, foi analisado o lançamento para exigência de ITR relativo ao ano de 2006, e além de não ter havido a comprovação da apresentação do respectivo ADA, o contribuinte também não fez prova acerca da realização da averbação da RPPN na matrícula do imóvel. O voto é sucinto, mas deixa claro que a averbação se deu em momento posterior à ocorrência do fato gerador. Abro aspas. A recorrente insiste apenas na exclusão dessas áreas de mata nativa e de pastagens nativas, sustentando que corresponde à reserva legal e reserva do patrimônio particular para efeitos de base de cálculo do ITR. Contudo, não cabe o exame da exclusão se foi o próprio contribuinte que deixou de declará-los na DITR. Além disso, confessa a recorrente que, embora existente, as áreas de reserva somente foram regularizadas após o exercício de 2006. Ao ler as razões de decidir do acórdão recorrido, podemos perceber que a situação relevante para o posicionamento do colegiado, qual seja a averbação tempestiva da RPPN, não está presente no lançamento tratado pelo acórdão paradigmático. Nem sequer essas áreas haviam sido declaradas pelo contribuinte em sua DITR. Neste cenário, não é possível concluir que o colegiado paradigmático, ao analisar o presente caso, manteria a mesma decisão de não reconhecer a existência da RPPN averbada e declarada pelo contribuinte. Então, diante de todo o exposto, eu deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional. Conselheiro Mário. Acompanho a relatora. Conselheira Ana Paula. Vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho a relatora. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Eu também acompanho, então no 204, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora passamos para o 205, a relatoria da conselheira Ana Cecília, em recurso da Fazenda Nacional, o interessado, Indústrias Bonet Sociedade Anônima. Aqui a matéria que subiu para a nossa discussão é a contagem da decadência, medida preparatória indispensável ao lançamento. É aquela discussão que nós já tivemos em outras ocasiões sobre o fato que obsta a contagem do prazo decadencial, se seria o início da ação fiscal ou se seria a notificação relativa ao lançamento. E aí, aqui a Procuradoria está sustentando que a decadência deve ser obstada com a notificação relativa ao início da ação fiscal. Aí eu estou considerando aqui o entendimento que até já ficamos em outras ocasiões, que não assiste razão à Procuradoria sobre esse tema, pois a notificação do auto de infração que faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário. Não é o paradigma do conselheiro Mauro? Deixa eu conferir. Eu acho que não tem que conhecer. Eu não conferi essa questão do... Olha, essa tese não existe aqui. Então, quando tem alguém está citando isso, tem alguma coisa estranha, a gente tem que olhar, porque não tem essa tese. E onde tem foi reformado. Eu até neguei conhecer, assim, não conheci. Você já tem voto nesse mesmo paradigma, só que eu não, nesse paradigma do Mauro, mas eu não tenho certeza se deve ter sido o mesmo. Vou só conferir para a gente não cometer um equívoco. A gente, quando tem uma decisão assim, jamais a gente conseguiu entender que fosse uma coisa que tivesse a ver, porque não tem esse entendimento. Então, quando a gente vai ver, é outra coisa. Eu acho que eu já conheci disso, mas de recursos muito, muito antigos.
Estou só abrindo aqui, presidente, só um pouquinho, que eu vou conferir isso. 2301, um paradigma é 2301, 2301-01568. Capaz de ser bem. No caso dos autos, dolo, é aquilo. Eu acho que é mesmo, assim. Né? Fala, no finalzinho assim, mas nesse caso nada disso, essa aqui é só. Na verdade, teve dolo. Não é esse? Eu acho que tem muita chance. Eu acho que tem muita chance de ser esse. Sim. Que a gente já sempre. Ele mesmo, o Mauro José, da Aliança. É esse mesmo. Com base nesse que a gente não conheceu várias outras vezes. Agora vamos ver se 1803, estou mal, posso esperar para olhar isso, porque eu acho que não existe essa tese aqui. No despacho de admissibilidade aqui, ele só mencionou esse primeiro, né? Só o primeiro? Deixa eu ver aqui. É só esse 2301-01568. E aí, deixa eu ver. Voto condutor. Ele só cita esse paradigma. Tem um outro paradigma. Tem um 803. Deixa eu ver esse outro aqui. Aí vê se ele analisou, Ana Cecília. Esse aqui é até um de imposto de renda pessoa jurídica. Tem que ver se foi analisado, né? Foi o segundo. Medida preparatória indispensável ao lançamento. Notificação do ilícito tributário, medida indispensável para justificar a realização. Vai ter alguma coisa nesse caso que é específica, porque é muito difícil. Eu só vi a emenda, eu vou abrir o acordo para ver se tem alguma peculiaridade. Mas ele analisou, Ana Cecília, esse acordo? Os dois, Deixa eu ver qual foi o juízo que ele fez nesse segundo aqui, se ele considerou os dois mesmo. Se você levar em conta só o pedaço de... Voto condutor paradigma, notificação, medida preparatória indispensável. Inicialmente, ressalto que compete à Câmara Superior julgar o recurso especial contra a decisão. Então. Deixa eu só ver aqui. Olha aqui, havendo fraude em relação a alguma... tem que olhar isso, né? Havendo fraude em relação a... Vamos ver aqui. Quando ele fala de fraude. Estou abrindo inteiro o teor da decisão para ver. Olha só, o que eu estou vendo aqui no voto. No voto, houve uma fraude. Está dizendo aqui, a autoridade julgadora COI entende que o prazo para a contagem da decadência, nos casos de evidente de fraude, desloca-se para a data da notificação de fiscalização dada à empresa, que é aquela primeira, tal como disciplina no artigo 173, parágrafo único. Assim, pela contagem do julgador de primeira instância, a fiscalização tinha prazo para autuar até o ano de 2013. Ocorre que, diferentemente da autoridade que me precedeu, entendo que a contagem do prazo decadencial pela fiscalização segue a regra do 173.1. No caso Intel, a empresa agiu com evidente intuito de fraude, haja visto que ao entregar a sua declaração como inativa, mesmo tendo adquirido... tá aqui, Neste contexto, não questiono a aquisição, certo que os... onde que está isso aí? Que ele está nesse primeiro parágrafo mesmo da folha 324, né? Que ele fala isso, que desloca a data da notificação de fiscalização dada à empresa para a data da notificação da fiscalização dada à empresa.
ela está dizendo que o fiscal fez isso, mas ela está fazendo isso? A autoridade ACO entende que o prazo, deixa eu ver se a decisão ocorre diferentemente do que me precedeu, entendo que a contagem para a constituição pela fiscalização segue a regra do 173. A empresa agiu com evidente dolo, já vista da classe, mesmo tendo adquirido. Ela não fala isso, não. Nesse contexto, não questiona a aquisição. Certo. Dessa forma, se levarmos em conta que a ciência dos autos da empresa perfectibilizou em 18/2, o último trimestre estaria, contudo, o primeiro trimestre, nessas circunstâncias, observa que a fiscalização realizou as operações de forma trimestral, bem como de que a ciência dada recorrente dos autos de infração somente se realizou em fevereiro. Entendo que há decadência, ela está falando da ciência dos autos de infração. Exatamente, esse também não serve, não. Então, eu vou encaminhar para não conhecer, presidente, do recurso. A gente está vendo aqui que eu acho que o pedaço, talvez ela tenha pego do pedaço que ela estava citando a autoridade, a ACOR. É que na ementa ficou algum trecho assim, nesse sentido. Pois é, eu acho que... Mas não foi a razão dela decidir, foi diferente aqui. Ela aplicou, foi o da ciência do auto de infração mesmo, não foi esse outro do início da ação fiscal, não. Uhum. Então é diferente. Então não dá para conhecer, não, nem pelo primeiro que a gente já havia analisado e por esse aqui também não. Olha só, ela está falando aqui, ainda que fosse, o que está na ementa, está dizendo assim, ó, e aí eu até concordo, se fosse esse o caso nosso aqui, ó, a notificação do ilícito tributário, medida indispensável, que aí é o que está dizendo, para justificar a realização, afigura-se como desacordo do prazo decadencial quinquenal, em havendo pagamento antecipado efetuado com fraude. Aconteceu isso no nosso caso, né? Dolo simulação, regra que configura a ampliação do lapso decadencial em caso reiniciado. STJ, recurso repetitivo. A gente teria até que ser obrigado a pensar assim, quando há fraude no pagamento antecipado. É aquele caso, talvez, que se coloca paga R$1, e sei lá, enfim. Isso, seja lá o que for isso não aconteceu no nosso acordo aqui, né? Não então, quando a gente vai ver essa tese, sempre tem alguma coisa, porque essa tese nunca graçou aqui no CARF. Não dá para conhecer. Eu acho que quando eu olhei o despacho, talvez eu não me atentei muito, porque como eu vi que não era só o do Mauro, eu devo ter dado uma olhada ali na ementa e achei que tivesse o segundo paradigma, mas na verdade não... de qualquer forma aqui, né, omissão na antecipação do pagamento, notificação de medida preparatória, nos casos em que não existe dever de pagamento ou quando tendo sido, contudo, notificada a medida preparatória, independentemente de ter sido a mesma realizada antes ou depois de iniciado o prazo. Ela está dizendo aqui depois que está aplicando um repetitivo. Eu não sei, no voto eu não vi isso. Pode ser que tenha ficado alguma coisa... mas, assim... Parece-me que não é a situação daqui, né? Não, pela rápida leitura que eu fiz, eu não vi ela assim, como foi que foi aplicado esse repetitivo, não. Bom, eu li ali um voto, aquele pedaço, não sei se alguém tem uma ideia diferente disso. Eu não sei, a ementa aí está desse jeito, mas logo embaixo está dizendo que quando há fraude, eu não vi fraude, aqui no nosso caso não tem isso, e lá parece-me que ela estava aplicando o 173.1, né? Sim. Que engraçado, hein? Muito curioso esse aí. Tem alguma coisa errada. Rejeitar preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
Aí tem aqui a relatora, mas não tem voto vencedor, e, ao mesmo tempo, o voto dela, ela está dando decadência de alguma... Não está? O Sérgio Mendes aqui, desculpa, é o Sérgio Mendes. Então, é declaração de voto, não é voto vencedor. O voto dela, ela tá catando a decadência do período do quarto trimestre de 2003, certo? Ela está catando. Sim. O voto, o decisum aqui, ele está negando o provimento, né? Rejeitando a decadência. Agora, não tem voto vencedor. Então, qual é a tese que fez isso? Não sei. No mínimo, essa declaração de voto aqui deve ter sido... Porque lá na declaração de voto que fala do repetitivo. Do repetitivo que é da fraude no pagamento. Que está lá na ementa. Tá. Então, talvez o voto vencedor seria essa declaração aqui. Mas ainda assim é esse caso da fraude no pagamento, não é? Pois tem isso. O repetitivo que ele fala aqui... o R. Qual R é esse aqui? Deixa eu ver. É o 973733. Esse aqui é de desacordo 173. Aquele é o R do que fala que o 173 é primeiro dia do exercício seguinte. Aquele do ineludivelmente lá. Ineludivelmente, A notificação... Aí nessa declaração, aí parece que ele está aplicando mesmo o termo inicial do prazo decadencial, tal, ele fala que a notificação da medida preparatória é indispensável ao lançamento. Então, porque ele está fazendo isso, porque ele está aplicando o repetitivo que diz aqui, regras da decadência do direito de lançar, em que o pagamento antecipado se está com dolo, fraude ou simulação, ocorrendo notificação do contribuinte acerca da medida preparatória. É isso que está no nosso acordo? Eu creio que não, né? Não tem fraude no pagamento. Estou dizendo que aqui com certeza isso aqui deveria ser voto vencedor e colocou declaração de voto. Mas quando ele está fazendo isso, Ana Cecília, para mim está claro que é nesse sentido, né? No sentido de que teria havido regra da decadência do direito de lançar e que o pagamento antecipado se dá com fraude. E o primeiro, regra da decadência do direito de lançar, notificado, regra da decadência do direito de lançar nos casos em que o notificado, o contribuinte de medida preparatória, se tratando de tributos de lançamento, em quem não ocorre o pagamento antecipado. Nestas últimas hipóteses, na ocorrência, e ainda de acordo com o voto condutor daquele julgado, essa contagem deve se fazer... Eu acho que está muito confuso isso, eu não sei se eu estou entendendo que... Primeiro que isso aqui nem é o voto vencedor, né? É uma declaração de voto. Eu não sei como está no resultado, deixa eu ver no resultado aqui dele, da votação. O resultado da votação é rejeitada preliminar. Negar provimento ao recurso. Aí não fala quem fez o voto vencedor, né? E nesse voto aí, nessa declaração de voto, ainda tem essa questão de fraude no... O nosso lá está aplicando o 150, né? No nosso processo aqui, né? Aplicando o 150, parágrafo 4º. E aqui está aplicando um 173, pelo que eu entendi, por conta dessa situação da fraude. E só que assim, se considerar essa declaração de voto como voto vencedor, o termo para ele aqui, de fato, seria a notificação da medida preparatória. Eu não sei se mas o deciso do paradigma não fala de... Não, de voto rejeitou. Fala que rejeitou a preliminar. Mas aí, se você olhar o voto da relatora mesmo, do processo, o voto está acolhendo a preliminar. Então, certamente o voto dela não foi o vencedor, foi vencido, porque se o deciso está dizendo que foi negado e ela está dando provimento nessa parte, o dela foi vencedor. Agora, essa declaração de voto provavelmente seria... Agora, cadê o voto vencedor dizendo a tese divergente da... Exatamente, eu acho que... Essa aqui é a questão. Assim, presidente, faltam 3 minutos para a gente dispensar o... Sim. Vocês querem o não conhecimento aí do recurso, tá? Eu vou tomar o voto desse e a gente daí interrompe. Conselheiro Mário.
Eu acompanho a relatora pelo nome. Conselheira Ana Paula? Eu vou acompanhar também. Conselheiro Pedro Paulo? Pode botar o microfone, conselheiro Pedro Paulo? Acompanhe, presidente. Conselheiro Maurício? Acompanhe, presidente. Conselheiro João Vitor? Acompanho. Conselheira Rita? Acompanho. Eu também acompanho. Então, no 205, não é esse? Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso. Agora, esse foi o último recurso da pauta, porque o próximo, 206 da pauta, de interesse do contribuinte Abílio Montanha da Silva, que seria de relatoria da conselheira Rita, foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Então, eu sugiro que nós interrompamos aqui a gravação, até porque chegou no horário do nosso apoio, e aí amanhã nós, como temos poucos processos, nós resgatamos e julgaremos esses. Nós temos aqui 2, 4, 6, 7 processos da pauta da manhã, tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, olha, até amanhã e, por favor, então, o apoio poderia interromper a gravação?